Hoje o Espírito Santo de Deus tocou, aliás, desde ontem, eu já estava orando e pedindo ao Senhor confirmação na palavra e através da oração, a respeito do que trazer à igreja neste domingo. E o Senhor tocou muito forte ao meu coração para que nós venhamos ao longo dos próximos domingos, até o mês de maio, falarmos um pouco a respeito das disciplinas espirituais. Eu quero que você se aquiete, se acomode, preste bastante atenção àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, porque este culto é um culto de bastante ensino, onde nós abriremos bastante a palavra de Deus, mas a introdução deste culto, ela é também a introdução desta jornada que nós faremos ao longo desses próximos domingos, e assim, é importante que você entenda o princípio, a coluna vertebral, aquilo que está sustentando este pensamento, esta doutrina, para que assim nós possamos entender, compreender, discernir todas as coisas que o Senhor Deus quer falar conosco. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 2 e no versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura, ou o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho quanto o odre. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia. Para introduzir este assunto que eu quero falar com você, abra também Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, temos a dedicatória do livro, desta revelação que foi escrita pelo apóstolo João, mas que nesta dedicatória nós temos o propósito eterno de Deus, falando a nós, enquanto filhos e reino sacerdotal. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 até o 8, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos e séculos. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a obra de Jesus na cruz, ela sela um novo tempo, ela sela uma nova aliança, uma nova vida espiritual. E quando nós olhamos aqui em Apocalipse capítulo 1, nós temos este propósito de Deus, propósito que Cristo Jesus, mediante o seu amor e a sua graça abundante, aprove no seu coração salvar para si homens e mulheres pecadores, e assim constituí-los filhos, reino e nação de sacerdotes. Então existe um propósito no coração de Deus, não somente de salvar o ser humano, mas também de santificá-lo e de constituição, de estabelecimento, de constituir para si um reino, de constituir, de trabalhar neste filho, neste ser humano, nesta pessoa, até que ela seja então empossada ali como sacerdote do Deus vivo. Este sangue vertido, corrido na cruz por amor, nos liberta do poder do pecado, do poder da morte, do domínio de Satanás, mas também nos constitui
reino, nos constitui povo, reino sacerdotal, nação eleita e um povo adquirido para o Senhor Jesus Cristo. E é interessante observarmos que esta nova natureza, esta nova aliança, ela é também expressada de uma maneira nova. Esta nova vida que é gerada em nós, ela é demonstrada do lado de fora também de uma maneira transformada. Se você observar aqui a palavra a qual Deus está chamando os seus filhos, que é pelo nome de sacerdotes, denominando os seus filhos como sacerdotes do Deus vivo, haveria um nível mais profundo de relacionamento com Deus a ser acessado. Não é simplesmente um nível de relacionamento de uma multidão que se achegava diante de Jesus, que ouvia, se apropriava dos benefícios que Jesus poderia oferecer e ia embora ao entardecer, ia embora quando o peixe e o pão acabava. Mas como sacerdotes, esta palavra, este capítulo 1 aqui de Apocalipse está sinalizando para nós que existe algo mais, que tem águas mais profundas, que existe um relacionamento mais íntimo, que existe um nível mais profundo de intimidade para ser acessado. Mas também aponta para nós nesta constituição que o Evangelho traz algo novo, que a vida do reino traz algo novo, que esta nova vida espiritual requer novas formas de expressão. Preste bastante atenção nesta introdução, porque eu preciso que você entenda isso, para nós entrarmos na palavra, no esboço aqui propriamente dito. Quando nós pensamos na palavra relacionamento e nós dizemos existe um nível mais profundo, aonde você precisa entrar, aonde você precisa acessar e onde você precisa permanecer, nós vamos pensar no caráter incontestável da natureza deste que é o amor. Ou seja, quando se pensa em relacionamento, o que eu estou querendo dizer? Nós pensamos automaticamente na pessoa do amado, na pessoa desejada, na pessoa a quem se ama. Não há relacionamento com uma esposa se não houver a esposa. Não há relacionamento com o marido se não houver a pessoa do marido. Ou seja, há este caráter de relacionamento com Deus mediante os méritos dele, mediante a pessoa dele, mediante o caráter dele, mediante a ação do próprio Cristo de vir até nós, sendo nós indignos, pecadores e inclusive merecedores do inferno. Esta era a nossa condição, estávamos todos marchando para a perdição, mas agora o caráter do amado, a pessoa do amado, a pessoa deste Cristo que é o amor, se move, vem à terra, morre pelos pecadores, ressuscita ao terceiro dia e está assentado sobre um alto e sublime trono. Mas também observamos em relacionamento e pensamos na natureza do Cristo, mas também pensamos em relacionamento e na expressão, na forma como ele acontece, no jeito como a coisa se desenrola, na maneira de acontecer este relacionamento. Então tem um jeito de falar, tem um jeito de conversar, tem um jeito de dar as mãos, tem um jeito de abraçar. Casais em seus relacionamentos demonstram isso. Esta é uma noite de família e você pode tomar como algo pedagógico para você entender hoje o que eu estou querendo dizer, a nossa maneira de nos relacionarmos. Existem casais que são tão íntimos que a maneira deles falar é igual, a maneira deles andar é igual, eles até se parecem fisicamente, porque é tanto tempo convivendo, é tanto tempo tendo aquela intimidade, que ao longo desta jornada, a pessoa vai se tornando muito parecida com o amado, vai se tornando muito parecido com aquela pessoa a quem se ama, se divide os momentos, gasta-se intimidade ao lado daquela pessoa. Então nós entendemos que quando estamos falando de relacionamento com Deus, ele se baseia nos méritos de Jesus. Nós não temos nada para oferecer. O que nós poderíamos dar a Jesus, o que nós poderíamos fazer a Ele para chamar a atenção dEle ou agradar a Ele, tudo é por Ele, é dEle, é para Ele, e Ele se move mediante a sua graça. Mas também nós entendemos que neste relacionamento entre seres humanos, filhos e um Deus Todo-Poderoso, existe uma maneira que isso se desenrola, tem um modo, tem um tempo, tem um jeito que a coisa acontece,
e não é de qualquer forma. Então, você observa, e quando se pensa em relacionamento, nós conectamos a palavra relacionamento automaticamente à disciplina. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, nessa perspectiva, mas eu quero ilustrar para que você entenda o que é se relacionar. Se relacionar é estar numa aliança de fidelidade com uma pessoa, e isso envolve disciplina, e isso envolve obediência, e isso envolve cumplicidade, e isso envolve um desdobramento entre as partes, para que haja a manutenção desta aliança. Relacionamento, a palavra relacionamento se conecta com disciplina, porque nós pensamos em constância. Ninguém casa para separar no outro dia, ninguém casa pensando que vai divorciar. Todas as pessoas, quando estão diante do altar do Senhor, elas pretendem no seu coração envelhecer juntos, até que a morte separe aqueles dois. Então existe este elemento de disciplina voltado para a constância. Relacionar-se com uma pessoa é ter constância. Constância em elogiar, constância em conhecer, constância em tolerar, constância em compreender, constância em perdoar, constância em caminhar juntos, lado a lado, olhando um ao outro e compreendendo que pessoas são falhas, são pecadores que merecem ou que carecem da graça de Deus. E assim nós vamos entendendo que relacionar-se envolve também constância. Eu acho tão bonito porque em Apocalipse capítulo 19 e versículo 6, diz e compara a voz do Senhor com algumas coisas, mas quando você vai lendo o Apocalipse capítulo 19, tem um momento que está falando que a voz do Senhor, ela é como um som de águas, ela é como um som de águas, e se você para diante de uma cachoeira, eu gosto muito de cachoeiras, você escuta que existem momentos em que a cachoeira está jorrando de maneira mais intensa e fazendo um barulho maior, mas por outros momentos a chuva ela diminui, o fluxo de água também diminui, e este barulho ele é tranquilo, ele é sereno, mas todas as vezes que você passar diante de uma cachoeira, há barulho, não vai ter nenhum momento que você vai passar perto dela ali que não tenha barulho de águas, e é lindo quando o Apocalipse compara que a voz do nosso Deus é como águas, porque há momentos em que a voz de Deus está falando de maneira forte, intensa, há momentos em que a voz de Deus está transbordando sobre o seu povo numa intensidade, mas há momentos também que a voz do Senhor está falando suavemente. A questão é, Deus sempre está falando, seja de maneira forte, seja de maneira suave, a voz do Senhor ela é constante, ela é constante. E 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 disse que os amigos de Deus, porque lá no começo com Abraão ele fala, Abraão é profeta e profeta quer dizer amigo de Deus, então diz que lá em 1 Pedro capítulo 1 fala que os profetas eles indagavam, eles inquiriam, eles pesquisavam, eles ficavam caçando a voz de Deus, eles entravam e mergulhavam no conhecimento da palavra de Deus para caçar, para procurar, para garimpar, para pôr os ouvidos para ouvir. Uma vez que um profeta que é amigo de Deus sabe que a voz de Deus está constante e que Deus está falando o tempo todo e que a voz dele tem esta constância, eles punham os seus ouvidos para ouvir. Nós queremos ouvir o que Deus está falando neste momento, porque como um Deus que deseja se relacionar com os seus filhos, Deus fala o tempo todo. Deus está falando o tempo todo. Cabe a nós ungirmos os nossos ouvidos, para assim perseguir, procurar ouvir, inclusive discernir o que Ele está falando neste momento. A própria etimologia, a própria formação da palavra, o jeito que a palavra ela é formada, a palavra disciplina, ela diz respeito à sabedoria que um discípulo recebe do seu mestre. A sabedoria que um discípulo recebe do seu mestre. Relacionar-se é ter um estilo de vida disciplinado, disciplina do diálogo, disciplina da confiança no caráter do amado, disciplina da renúncia, da doação, da generosidade, da partilha,
disciplina da submissão, disciplina da autonegação. Então, quando nós falamos de disciplinas espirituais, estamos entendendo que é um estilo de vida que nos conecta ao relacionamento e que nos projeta para a pessoa daquele que nos ama e que deseja estabelecer conosco este relacionamento profundo. E é aí que eu quero falar, entrar com você no texto de Marcos capítulo 2, a respeito do jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que nos leva, que nos projeta para um nível mais profundo de relacionamento, que nos projeta para um nível mais profundo de intimidade com Jesus Cristo. E da mesma forma que não é o diálogo ou a partilha que sustenta um relacionamento, entenda isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém? Pode parar aí se precisar. Da mesma maneira que não é em si o diálogo que sustenta um relacionamento, porque tem pessoas que às vezes não dialogam, não falam, mas se relacionam. Tem pessoas que não sabem falar, não conhecem linguagem de sinais, mas se relacionam. Existem pessoas que não têm nada a oferecer, então eles não partilham, mas se relacionam. Então entenda que existe relacionamento entre pessoas que às vezes não partilham. Existe relacionamento quando às vezes uma das partes, naquele momento, não está conseguindo negar-se a si mesmo, ou se submeter. Pode existir relacionamento quando, às vezes, alguém está silencioso, quando alguém está calado, não está falando. Pode haver sim relacionamento, mas o que sustenta um relacionamento é a pessoa e a natureza do amado e do seu amor. Se não tiver a pessoa amada, não tem relacionamento. Não é assim? Então, mais uma vez, eu vou repetir para você entender. De um lado, tem pessoas que estão se relacionando, mesmo que não falam, mesmo que não consigam partilhar, mesmo que não tenha nada a ser doado. Somos miseráveis pecadores chegando diante de alguém tão amado, sem nada a oferecer, às vezes até sem coisas para falar, mas pode existir relacionamento. Por quê? Porque relacionamento se sustenta não no diálogo, não nesta performance, mas se sustenta na pessoa e no caráter do amado. Então, tem o amado, pode ter relacionamento, ainda que a pessoa até seja incapaz de falar. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer isso porque uma vez que o jejum nos projeta para um nível de intimidade mais profundo com Deus, é importante frisar, é importante ensinar nesta noite que o jejum não dá poderes, que o jejum não confere poderes, que o jejum não muda a circunstância, o contexto, porque é como se o jejum fosse esta fala, é como se o jejum fosse esta partilha, porque quem muda o contexto, quem realmente soluciona a vida do homem é Jesus Cristo, na qual depositamos a nossa fé, a nossa expectativa e a nossa confiança. E é por isso que, nós vamos chegar lá em Isaías 58, é por isso que muitas pessoas desgastam a sua vida no jejum, mas não atingem o coração de Deus. É por isso que muitas pessoas estão desgastadas em partilhar tempo, esforço e energia, empreendendo um jejum, mas às vezes não atingem o coração do amado, porque não é o muito falar. Pensa você, se você convence teu marido por falação, hein? As mulheres estão rindo, né? Está falando daquela toalha desde o dia que casou, e até hoje não resolveu, não é? Mas existem caminhos para acessar o coração do amado ou da amada, que assim atingimos a mudança, porque não estamos falando de performance, estamos falando da pessoa amada. Então nós entendemos que o jejum, ele não confere poder, e ele não muda o contexto, mas ao jejuarmos, entramos num nível mais profundo de relacionamento com Jesus, ao atingirmos a expectativa do amado. Isso é uma verdade e uma disciplina espiritual.
Não é o jejum que dá poder, mas pessoas que jejuam acessam mais o Senhor Jesus, porque é a expectativa dele que nós venhamos a fazer isso. Jesus, quando sai aqui da terra, dá os conselhos aos discípulos, ele vai, neste capítulo de Marcos, capítulo 2, ele está dizendo, haverão dias que eles farão. Então existe uma expectativa em Jesus, que os filhos que o amam o acessem mediante esta disciplina espiritual que é o jejum. Você pode se relacionar sim, sem dialogar, mas eu quero te falar uma coisa, casais que conversam são mais íntimos, casais que dialogam mais, têm mais intimidade, casais que partilham, casais que são generosos, têm mais intimidade, entram num nível diferente de relacionamento. Embora a nossa relação com Cristo se fundamente na sua pessoa, e você pode passar sim a sua vida inteira sem jejuar. Existem pessoas que estão preocupadas, é pecado? Será que é pecado, Isaías, se eu não jejuar? A gente não vai pautar a nossa vida só no que é e o que não é pecado. Eu quero dizer a você, o quanto você vai deixar de experimentar deste relacionamento, se você deixar de fazer isso. A devolutiva é diferente, não é se é pecado ou não. A questão é, quanto mais você acessa, mais você tem intimidade. Quanto mais você vai para a disciplina do relacionamento, mais você o encontra. Então não é se devemos ou se não devemos, mas o fato que a Bíblia está apontando desde o começo ao fim é que nós vamos atingir a expectativa de Jesus, porque Jesus queria, Jesus tem essa expectativa, ele deixou escrito, haverão dias que o meu povo vai me acessar mediante o jejum. O dia que o noivo for tirado do meio deles, eles vão fazer isso. Jesus tinha essa expectativa e estava dizendo isso para aqueles indagadores que estavam ali. Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua mente nesta noite, que nosso relacionamento está fundamentado na pessoa de Jesus, na sua graça. O relacionamento do crente é baseado na graça, mediante a fé, e não são as obras que sustentam, mas a pessoa de quem se ama, é o amor e esta conexão mediante esta nova aliança, ali, estabelecida, concretizada na cruz do Calvário. Jesus deseja e tem essa expectativa que nós venhamos a jejuar. No Antigo Testamento, o jejum, ele era muito praticado, você começa a folhear a palavra de Deus lá nos escritos do Antigo Testamento, e eu vou citando alguns versículos, porque depois se você quiser chegar na sua casa, quiser assistir a pregação e copiar as referências para você estudar, você vai poder copiar. Então, vou citando cada uma delas, mas não vou ler, porque o tempo ele é pequeno e não vai dar para a gente entrar nesse assunto lendo texto a texto. Em momentos de intenso arrependimento, as pessoas elas iam a Deus e o acessavam através do jejum. Jonas capítulo 3 e o versículo 5 e 8 exemplifica isso, um momento em que os habitantes da cidade de Nínive, eles se arrependeram dos seus pecados, eles constrangeram seu coração, Jonas pregou e eles se arrependeram, e agora eles desejam em arrependimento acessar o coração do amado, e eles então jejuaram, oraram e cobriram a sua cabeça de humilhação, se cobrindo de cinzas, de saco. Havia momentos também no Antigo Testamento de luto, de aflições, em que as pessoas elas constrangiam seu coração mediante o jejum. Davi é um exemplo disso. Em 2 Samuel capítulo 1 e versículo 12, ele jejua, demonstrando perante o coração do amado a sua aflição pela perca do seu amigo Jonatas. Ele volta também lá em 2 Samuel capítulo 12 e se derrama diante do seu Deus, jejuando em aflição a favor daquela criança que nascera ali de Batseba. Então, havia situações emergenciais, por exemplo, Esdras 8, 21 ao 23, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, onde Josafá percebe que está chegando uma ameaça, algo que está vindo para ameaçar o povo de Deus, e agora Josafá e o povo procura
acessar e ouvir as considerações de Deus a respeito daquela situação. Então ele começa a jejuar, ele apura os seus ouvidos para ouvir a voz do amado, mediante o jejum e o constranger da sua alma em piedade. Se você olha para o Antigo Testamento, não há uma ordem específica dizendo, a não ser o jejum da expiação, que era uma ordenança, digamos assim, era uma regra lá no Antigo Testamento, mas não há um imperativo dizendo jejue. E no Novo Testamento nós não vamos encontrar um imperativo. Encontramos imperativo para outras disciplinas espirituais, como a oração, por exemplo, dizendo orem, vigiem. Mas quando se trata de jejum, nós não temos um imperativo falando, vocês precisam jejuar. Mas Jesus tinha expectativas que nós viéssemos a jejuar. E quando falamos de Novo Testamento, a grande questão é, ao recebermos a nova vida espiritual, ao entrarmos nesse novo relacionamento, ao entrarmos na nova aliança, ao entrarmos diante deste véu que já está rasgado, nós devemos jejuar? Será que isso compete ao cristão moderno, ao cristão da nova aliança, ao cristão da graça? Será que jejum não é uma coisa lá do Velho Testamento? Será que jejum não era uma coisa lá de Davi, não era uma coisa assim para, sei lá, Esdras fazer, para Esther, que era rainha, lá num passado tão distante? E assim você vai observando que Jesus pouco falou a respeito de jejum, que Paulo também não se pronunciou, e que atualmente, infelizmente, no nosso meio, no meio teológico, existe todo um movimento, existe todo um desdobramento para se taxar esta disciplina espiritual como religiosidade, ou como algo que é desnecessário ao ser humano, ao cristão, ou como algo que é somente lá do Antigo Testamento. Mas, mais uma vez, eu digo a vocês que, embora o nosso relacionamento está com todas as expectativas lançadas sobre quem Jesus é e a sua pessoa, nós podemos acessar um nível mais íntimo de relacionamento quando nós jejuamos, quando nós entramos diante dele em jejum. É incrivelmente vibrante um relacionamento quando você tem diálogo, partilha, generosidade, fidelidade, e Jesus quer que nós venhamos a desfrutar destes benefícios na nossa vida. Não é que Deus levanta assim, meio mal-humorado, e fala assim, deixa eu ver o que eu vou atormentar a vida dos meus filhos hoje, né? Vou mandar eles jejuar, né? Aí põe todo mundo para jejuar, sofrer, sentir fome. Não, vamos ver hoje o que é lá na terra, que eu vou perturbar a vida dos meus filhos. Aí põe para orar, de joelho, 1 hora. Quem gosta de orar de joelho 1 hora? Hein? Dói os joelhos. A coluna começa a pinicar, a arder, não é? Então é uma disciplina, precisa fidelidade, precisa obediência, precisa ir. A disciplina da oração, de início, ela é algo que inicia no corpo, precisa forçar, precisa ir, precisa insistir, até que isso atinja o nosso espírito de uma maneira profunda, e nos leve a fazer isso de uma maneira mais intensa e vibrante. Então é uma disciplina, mas Deus não é este tipo de pessoa que se levanta desta forma, planejando coisas, maquinando coisas, para poder perturbar a vida dos seus filhos nessa terra. Mas pelo contrário, Jesus não quer que nós venhamos a sofrer fome, Jesus não quer que nós venhamos a padecer nessa terra, mas Ele quer que através do jejum, venhamos a desfrutar dos benefícios que nós temos neste relacionamento intenso com Ele. Se você for pesquisar naturalmente, existem inúmeros estudos que validam os benefícios do jejum para dar um descanso fisiológico para o corpo, para restaurar as células do organismo. Vai lá, dá um Google lá na hora que você chegar em casa, você vai perceber que tem muitos estudos publicados que falam a respeito do jejum intermitente. Ou seja, naturalmente, se você jejua, você já vai acessar benefícios para o seu organismo, de uma desintoxicação, de uma regeneração. Isso faz bem para o ser humano, isso faz bem para o organismo. Então, toda pessoa que jejua, naturalmente, já vai acessar algo de benéfico. Mas Jesus sinalizou para nós em todas as Escrituras que existe algo mais, que existe um nível além.
Você se lembra daquele episódio de Marcos capítulo 9, versículo 29? Haviam ali, né, uns discípulos pelejando com o endemoniado e o demônio não saía. E Jesus chega, expulsa aquele demônio. E ele diz para os seus discípulos: existe uma casta de demônio que não sai a não ser jejum e oração. E se Jesus fala isso, ele estava sinalizando para nós que existe algo além, que existe algo mais profundo, e que ele quer que os seus filhos acessem isso mediante a disciplina de relacionar-se com ele através do jejum. Este nível de relacionamento com Deus nos levaria, como sacerdotes, a um nível de poder que não é da obra, mas que é do amado, e que assim seríamos capazes de expressar através da nova forma de viver e de se relacionar. O que é isso? Mediante um desdobramento do eu deixo de comer a minha comida, por causa do demônio que está no outro, né? Largo de comer o meu almoço, o meu pão, manteiga lá, pãozão de cedo. Então eu desdobro para quebrar o meu eu, e largar do meu pão e do meu café, para poder me mover em direção ao demônio que está no outro, e a transbordar algo sobre o próximo, que está endemoniado e precisa de libertação, e precisa saber que é filho de Deus, não sabe, está possesso, está cativo, algemado. Então entramos, negando a nós mesmos, num relacionamento mais íntimo com Jesus, através da disciplina do jejum, e acessamos o poder dele, e mediante o nome dele e o poder dele, expressamos nova vida, ao libertar cativos, fazer discípulos por todas as nações, ser enviado para proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus em prol do próximo. Então, isso nos leva a um nível mais profundo, isso nos leva a ter mais coragem, isso nos leva a ter mais ousadia, isso vai ficar melhor exemplificado quando nós lermos Isaías capítulo 58. Mas nós falamos tanto de jejum e não falou o que é jejum, né? Jejum, vocês sabem o que é jejum? Que tem muito crente que não sabe o que é jejuar. Pergunta aí para o irmão se ele sabe o que é. Jejum é deixar de comer comida, abster-se da comida. E a palavra jejum, no grego do Novo Testamento, ela é do grego nesteu, e ela fala de fome. Então é comida. Lá em Levítico 23, eu gosto desse texto, né, que fala sobre o jejum da expiação. Levítico 23, 27 e 32, tem um significado de humilhar-se pela autonegação. Então existe um caráter de piedade, de submissão, de humildade, de constrangimento diante de Deus, mas existe a questão da fome. Então, queridos, presta bastante atenção nisso que eu quero dizer a você. Talvez possa ser um balde de água fria, mas é necessário. Jejuar chocolate não é jejum, né? Se chega e fala para a pessoa, vamos fazer um jejum coletivo. Estou jejuando, o que você está jejuando? Chocolate. O que você está jejuando? Estou jejuando Instagram, internet. Quem come internet? Quem vive de internet? Né? Quem se alimenta de internet? Não é jejum, porque jejum, biblicamente falando, é comida, alimento. É alimento, é arroz, feijão, carboidrato, proteína, açúcares, vitaminas, coisas que são substanciais para o organismo e para a nossa sobrevivência. É comida, algo que vai cair dentro do nosso estômago, vai ser quebrado, vai formar célula, vai formar unha, vai formar cabelo, vai formar proteína, vai formar osso, né? Chocolate, o que ele faz às vezes? Libera uma euforia, uma alegria passageira, né? Parece coisa do demônio, né? Libera uma euforia, uma alegria passageira e depois entope teu coração, né? Deixa tudo ali, as parafinas lá por dentro. E não é alimento, ninguém lá, nem existia isso lá nas terras bíblicas, na época que a palavra de Deus foi comunicada aos seus servos e profetas. Então nós precisamos ser sinceros conosco, porque brasileiro é dono de inventar mania e de tentar driblar, inclusive a palavra de Deus. Aí inventam um jejum de chocolate, passam óleo de peroba no rosto e vem domingo falar, estou jejuando. Não está jejuando nada, né? Agora, estas coisas podem ser chamadas sim de renúncia, porque são lícitas e pode-se fazer. Então, quando você está fazendo um jejum de comida, você está renunciando ao alimento que é substancial
Aí você pode renunciar coisas. Aí você renuncia à internet, você renuncia a estas guloseimas, você renuncia a alguma vaidade, você renuncia até, lá em Coríntios, tem até a renúncia, né, entre casais da sexualidade, do exercício, da partilha do sexo. Renúncia, não é jejum, é renúncia. Existem tipos de jejum, quero falar sobre eles, vou pontuar os tipos, a questão de tempo, e depois nós entramos já para finalizar para o culto. Então, jejum é a abstenção da comida, jejum é deixar alimentos substanciais, e o jejum deve ser reservado, ele deve ser secreto, porque eu pergunto a vocês, é necessário contar para as pessoas que nós estamos jejuando? Porque tem umas convocações que elas são solenes e públicas, por exemplo assim, vai ter conferência, vamos jejuar 21 dias, postamos até no Instagram convocando a igreja, então é jejum comunitário, é para a igreja toda, é para a cidade, quem quiser se envolver nisso, venha, participe conosco. Então, todo mundo sabe que está todo mundo jejuando, então não tem jeito de esconder, mas quando você está jejuando, e é algo que precisa ter este caráter de algo reservado, foi isso que Jesus criticou nos fariseus, porque os fariseus, eles começavam a jejuar, chegava lá no templo desfigurados, eles chegavam lá caindo, capenga, né, a face triste, aí todo mundo ia lá falar, nossa, o que está acontecendo, você está pálido hoje, meio torto, e aí a pessoa, eu estou jejuando ao Senhor, eu estou constrangendo a minha alma em jejuns, não era isso que fazia o fariseu lá, versus publicano? Oro tantas vezes por dia, dou o dízimo de tudo que possuo, jejuo não sei quantas vezes por semana. Essa atitude Jesus criticou, porque o jejum, nós não precisamos tocar trombeta na frente do jejum que nós vamos fazer, ele precisa ser secreto, reservado, acompanhado de orações, acompanhado da intercessão, e num espírito quebrantado. Isaías, onde está escrito isso? Jejum deve ser secreto, Mateus capítulo 6, versículo 18, jejum acompanhado de orações, Salmo 35, versículo 13, e mediante um espírito de humildade, de quebrantamento e não de altivez, Neemias capítulo 9, versículo 1. No jejum normal, você não come, mas você bebe, então a pessoa não come comida sólida, mas toma água, toma às vezes alguns eletrólitos, toma lá, né, um soro, um suplemento, um Gatorade lá, da vida, coisas líquidas, um suco. Este é o jejum que Jesus fez, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 2, lá no deserto. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Ela fala que ele teve sede? Não fala. Ele teve fome, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, fala que após um período de tempo, Jesus teve fome. Então, todos os estudiosos da Bíblia, eles inferiram que Jesus fez esse jejum, que Jesus não comia, mas bebia água ali no deserto. E é interessante porque, queridos, quando se faz jejum normal, após o terceiro dia de jejum, a fome cede, a fome deixa de incomodar, e a pessoa prossegue até que as reservas do organismo sejam totalmente consumidas, e aí entra um processo de inanição, onde a pessoa perece. Então, é interessante observar que Jesus, ele fez um período prolongado neste formato de jejum. Jejum parcial, você seleciona o que retirar. Esse é um jejum que Daniel fez, lá em Daniel capítulo 10, e versículo 23, Daniel, ele separou alguns alimentos, ele se absteve de alguns alimentos, ele tirou algumas coisas que eram importantes para a sua vida ali, para o seu sustento enquanto profeta de Deus, e ele então jejuou de uma maneira parcial. É por isso que muitas pessoas chamam isso, jejum parcial, de jejum de Daniel, e esse particularmente é um jejum bom para pessoas que têm problemas de saúde, porque às vezes existem pessoas que têm uma motivação muito sincera no coração e falam assim, eu tenho um desejo muito intenso de acessar a Deus através do relacionamento e da disciplina de jejum,
e de fazer um jejum, mas eu tenho diabetes, eu tenho problemas de saúde, eu tenho várias coisas que me impedem. Então, nós podemos entrar nesse jejum parcial, onde nós tiramos alguns elementos da refeição e assim nós fazemos este jejum. Mas, queridos, eu quero dizer para você que examine o seu coração e as suas motivações ao fazer um jejum parcial. Porque o que tem de pessoa que pega atalho em relação aos desejos enganosos do coração, e o que tem de pessoa também querendo ser a polícia do jejum dentro da igreja, está cheio. Você vê, às vezes, vai fazer jejum de Daniel, é legumes, aí bota uma batata frita, cheia de páprica, cheia de sazon, cheia de tanto de coisa gostosa em cima, né? Será que batata frita não seria um manjar desejável, uma guloseima? Não é? E aí, às vezes, se pega, não, mas tem determinados legumes, tem determinadas frutas que são verdadeiros manjares e que não pode entrar. Porque eu lembro de Davi, quando ele chega diante do Senhor e fala, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Precisa custar, precisa ter sinceridade, né? Precisa ter, é aquela velha história, né? De entrar no jejum de Daniel e correr para lá para o degusta para tomar açaí puro, né? Aí toma um baita de um copo de açaí puro, não, é fruta, né? O negócio da metade do açaí, né? Tá daquela base, né? E assim a pessoa vai lá e toma, é fruta. Então nós precisamos sondar o coração e ver se nós não estamos tomando atalhos e driblando Deus. Mas por outro lado também, nós precisamos deixar de lado a postura religiosa. Não, esse jejum teu aí, mas você está comendo isso, mas não pode. Mas você está de jejum de Daniel? Não pode comer esse negócio aí. Aí virou o policial do jejum, né? Vigiando a vida do irmão. Porque quando se fala de jejum parcial, a pessoa conhece o que para ela é um manjar, o que para ela custa algo. E ela sim escolhe aquilo que ela vai deixar e aquilo que ela vai colocar ali no seu cardápio para então fazer este jejum a Deus. E também temos o jejum total, que é sem água, sem comida e que, queridos, faça esse jejum se você tiver uma orientação expressa da parte de Deus. Isso aqui é muito sério. Paulo jejuou, Atos 9:9, e também a querida rainha Esther. Rainha Esther jejuou 3 dias de jejum total. Isso aqui vale um uau, né? Esther, capítulo 4, versículo 16. Mas ela tinha uma diretiva do próprio Deus para ela. Porque nós não podemos desfalecer, nós não podemos chegar lá no hospital desmaiando. O que aconteceu? Um jejum lá da minha igreja, né? Eu estava agradando a Deus, aí desmaia, passa mal, tem problema de hipoglicemia. Precisamos fazer as coisas com prudência, com sabedoria. Eu oriento aos obreiros para que jejuem antes do culto de quinta-feira. Pega a terça-feira, pega a quarta-feira, mas no dia de quinta, jejua o dia inteiro. E vem, às vezes está se prostrado, cansado. Faça isso se você tiver uma ordem da parte do seu Deus, porque nós precisamos estar inteiro para a batalha. Então a gente tem que fazer as coisas com prudência, fazer as coisas com sabedoria, para também não desfalecermos. E a duração, a pessoa determina. Na Bíblia, em Jeremias 36:6, jejum de um dia. Nós temos jejum de 3 dias, por exemplo, da Esther, do Paulo. Tem pessoas que jejuaram 7 dias, né? Israel jejuou pela morte de Saul, lá em 1 Samuel 31:13. 14 dias, o Paulo e aqueles que estavam com ele lá no navio. 21 dias, Daniel jejuou. Nós temos 40 dias, Jesus jejuou, Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias, né? 1 Reis capítulo 19, do versículo 7 ao 18, e essas pessoas tinham, né, Jesus, Elias, Moisés, uma ordem, uma direção expressa da parte do Senhor, e nós precisamos evitar os extremos, para que nós não venhamos a envergonhar o nome do Senhor, e assim irmos contra o propósito deste jejum. Agora existe uma coisa que eu preciso falar, que
você pode jejuar, mas nem sempre o seu jejum será aprovado por Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 58. Quando você vê o texto de Marcos 2, você pode pensar que as duas parábolas, a do remendo e a do odre, estão fora do lugar. Mas Jesus estava falando de jejum, de repente começa a falar de vinho novo. Jesus estava falando, dando uma resposta aos fariseus sobre jejuar, aí de repente Jesus começa a falar de remendo. Mas você vai entender que Jesus colocou estas parábolas no lugar certinho. Quando nós lemos Isaías 58, entendemos isso. Capítulo 58, versículo 1, diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram, dia a dia, e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas, rixas, para ferirdes com punho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é que reparta o teu pão com o faminto, que recolhas na casa os pobres desabrigados, e se vires ele nu, cubra, e não esconda o teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluias! Existe sim a possibilidade de nós jejuarmos e Deus não se constranger com o nosso jejum. E Ele está falando aqui de jejum para próprios interesses, de jejum envolvido em brigas, em contendas, em rixas, em dedo apontado e em jugo nas costas, jugo de religião. Então existe sim uma maneira que nós jejuamos e que Deus não se incomoda com aquilo, que Deus não se constrange. Todas as vezes que nós jejuamos para satisfazer os nossos próprios interesses, preocupado apenas com o nosso próprio ventre, olha que contradição. Se jejum é justamente abster-se do alimento, nós não podemos ter uma atitude hedonista de encher a nossa vida e o nosso ventre e pensarmos simplesmente nas nossas próprias questões, nas nossas próprias carências, na nossa própria vida, porque jejum é algo que nos move para Cristo, e que ao ser movido para Cristo, nós venhamos a acessar um nível de relacionamento tão profundo, que sejamos capazes de soltar ligaduras de presos, que sejamos capazes de voltar os nossos olhos para o próximo, que sejamos capazes de cobrir aquele que está nu,
que sejamos capazes de abrir veredas, caminhos que estavam obstruídos, e inclusive de proclamar as verdades do Senhor, para que todo o país e a nação assim seja abençoada. Então, jejum não é algo que bate para Deus e volta para nós, no sentido assim, vamos nos beneficiar. Vamos jejuar para arrumar marido. Vamos jejuar para emprego. Vamos jejuar para acessar coisas. Campanha de quinta-feira, nova série de mensagens, o nobre projeta coisas nobres. Eu falei na introdução que a nobreza de alguém é projetar um sonho, que de tal forma seja aprovado por Deus, validado por Cristo, e que transborde sobre a vida do próximo. Porque o que não transborda sobre a vida do próximo não é sonho. O que não tem partilha, o que não reparte com os seus semelhantes, com os seus irmãos, então não é sonho, é mesquinharia, é algo que a gente guarda só para nós. E o que Jesus fazia com as coisas que ele recebia? Ele partia e dava. Não é assim? Então tudo que nós colocamos diante do Cordeiro, ele flui. Então sonhos, projetos, precisam ter essa motivação. Isso é sonho de gente nobre. Então, às vezes nós estamos jejuando e Deus não está se constrangendo, porque nossos projetos são mesquinhos. São mesquinhos. Coloque sobre a luz da palavra de Deus hoje os projetos que você tem feito na sua vida. Isso vai beneficiar alguém. Isso vai beneficiar o seu irmão nessa terra. O jejum só é aceito por Deus quando transborda em mudança de mente, em justiça social. E se a autonegação é um movimento de amor, é um movimento de compaixão em direção a Jesus e ao seu corpo nessa terra. Jesus não se importa com um jejum que não altera a mente, que não altera a consciência. Jesus não se constrange com um jejum que não vem acompanhado de piedade, de humildade, de atos de justiça social, de constrangimento de coração e de um movimento da pessoa em direção ao Cristo e ao corpo dele. Porque se não tiver esse movimento nosso, está movimentando, está caminhando em direção a quem? A Jesus e ao corpo dele. Porque não tem como se relacionar só com a cabeça dele. Relacionamos com o Cristo todo. A cabeça está nos céus, mas o seu corpo visível está na terra. Então todas as vezes que nos movemos para o Cristo, nos movemos para ele e para o todo, e para a comunidade. E isso é o jejum que agrada a Deus. Perceba você, o texto todo é muito explícito, não precisa de eu ficar entrando nos pormenores. E aí Isaías está profetizando e dizendo, as pessoas jejuam e têm coragem de chegar diante de Deus e falar, por que o senhor não reparou o meu jejum? Eu fiz e o senhor não fez nada, não me abençoou. Não é? E coisa lembrada não é coisa feita de coração, por quê? Você lembrou quantas vezes você respirou hoje? Lembrou? Não. Por quê? Respirar é parte da nossa natureza. Andar é parte da nossa natureza. Isaías, contei tantos passos hoje. Não. Faz parte da nossa natureza e a gente faz e esquece. Aí se fez jejum e foi cobrar Jesus, é porque fez mal intencionado e não fez para ele. Porque se fizesse parte da essência, do fluir, da natureza, fazia e nem pensava nisso. Porque o negócio é de relacionamento. Faz parte do fluir com Cristo. Faz parte do dia a dia com Ele. Então não tem por que ficar fazendo e cobrando. Então a lógica aqui que Isaías está querendo dizer é que o jejum deve estreitar de tal forma o nosso relacionamento com Cristo, que o vinho cure as vidas, que o vinho encontre abrigo nesse odre novo. Ele fala aqui, da luz, então romperá a tua luz e vai aparecer. Quando você realmente encontrar Jesus num relacionamento mais profundo, não com mesquinharia, mas para acessar Ele e o corpo dele, a comunidade dos santos. E assim, fluirá. Quando tirarem o jugo da religião, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e abrir a tua alma ao faminto, fartar a alma aflita. Por que a gente engorda tanto na presença de Deus, enquanto tem tantos aí que não sabem que são filhos de Deus? Quantas das vezes nós jejuamos por eles? Quantas das vezes nós fomos até Jesus, constrangendo a nossa alma em jejum, para ouvir a voz dele, a respeito do que precisamos fazer para esta terra? Precisamos alinhar isso e pensar, repensar estas coisas mediante a luz da palavra de Deus. O jejum não é para fazer da gente super crentes, nos movendo para um benefício particular,
mas é para quebrar a consciência do eu e gerar uma consciência de nós. Guarde isso no seu coração. Não é para você ficar, forte espiritualmente, jejuei 15 dias, agora ninguém me segura, Ninguém me segura agora. Não adianta a gente se mover para um benefício particular, mas é quebrar a consciência de eu. Quebra essa consciência de eu, porque se a igreja não quebrar essa consciência de eu e gerar consciência de nós, através da autonegação, da mortificação que o apóstolo Paulo ensinou lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, nós não seremos capazes de nos doar. Chegando na tua casa, leia Hebreus capítulo 5, Cristo se doa como sacerdote, está escrito lá, pelos ignorantes, pelos errados, pelos pecaminosos, e aqui, em Apocalipse, ele está chamando a todos nós de sacerdotes do Deus vivo, porque Jesus tinha expectativa que nós viéssemos a nos mover uns pelos outros. Jesus tinha expectativa que a gente não ia ficar só focados nas nossas próprias necessidades. Jesus tinha expectativa que algum dia da nossa jornada nós viríamos a quebrar o nosso eu e a ter consciência de que não se trata do eu, mas se trata de nós. Aleluias! Por último, o último ponto que eu quero falar com você é a respeito dos benefícios do jejum. Grife ou coloque entre aspas, conforme o seu entendimento. Daniel capítulo 10, abra rapidamente, para a gente encerrar o último ponto e abençoar você, para ir para uma semana abençoada. Daniel capítulo 10, diz assim no versículo 1 em diante: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Aí agora Daniel começa a falar. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei 3 semanas, e manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até se passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou e sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. Por causa das palavras é que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória dos reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Ele se moveu em jejum, e a resposta veio em benefício do povo, para entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Perceba você que o principal benefício do jejum está no versículo 5. Quando você olha aqui, você percebe que o jejum torna os nossos ouvidos apurados à voz do Espírito Santo de Deus. Este é o grande benefício do jejum. Este nível de relacionamento leva a nossa mente e o nosso espírito a ficar mais abertos à voz, ao discernimento do Espírito. Quando você olha para a igreja primitiva,
Atos 13, 2, Atos 14, 23. Aqueles homens e mulheres, eles jejuavam antes de enviar algum missionário, antes de ungir pastores e presbíteros, obreiros da igreja primitiva. Eles tinham um período intenso de jejum, para poder então apurar os ouvidos à voz de Deus, para ouvir o que Deus estava falando à sua igreja, para tornar o seu coração mais sensível ao Espírito Santo mediante a mortificação. Queridos, o jejum aumenta a nossa dependência de Deus, porque nós chegamos para Ele e sacrificamos algo primordial, algo substancial, é o nosso alimento, é algo básico, é algo que é importante. Se a gente não comer, a gente morre, a gente definha. E nesse momento, nós temos uma maior consciência da presença de Deus, e isso é uma verdade, isso é um fato. Todos aqueles cristãos que têm na sua vida a rotina, a disciplina do jejum, sabem o quanto isso é verdadeiro. Olha, um conselho que eu quero dar a vocês: a igreja será mergulhada num nível de relacionamento muito mais intenso, quando nós começarmos a acessar Jesus, mediante as disciplinas do relacionamento. Quais são as disciplinas? Vou dar um spoiler para você dos próximos cultos: jejum, oração, leitura da palavra, culto doméstico, ofertar. Você não vai faltar no dia do culto da oferta não, hein? Quero ensinar você direitinho, mediante a palavra, sobre o princípio espiritual e bíblico a respeito da oferta. Isso tudo desdobra disciplina, para que nós venhamos a acessar a Deus, para que nós venhamos a acessar este nível de relacionamento com Deus. O Arne Gruden, um teólogo, ele diz assim: de modo simbólico, o jejum sinaliza para Deus que estamos prontos a entregar a própria vida para que a situação se altere. E basicamente é isso. Você começa um jejum até onde você aguenta, não é assim que funciona? Você começa cedo, fala: eu vou até as 3, aí vou até as 4, não, eu vou até a hora que eu aguentar. Aí chega 5, 6 da tarde, você fala: nossa, agora eu já não aguento mais, agora eu vou entregar. De certa forma, nós sinalizamos para Deus que nós vamos entrar nesse nível de procura até que a situação anterior se altere, até que a situação anterior mude. Então nós olhamos para nós e falamos: puxa vida, eu estou enrolado em circunstâncias dessa vida, os meus ouvidos estão tapados para ouvir a voz do amado, eu preciso entrar num nível de relacionamento mais profundo com Ele. Eu vou para o jejum, e eu vou para o jejum até que essa situação se altere, porque eu não saio desse propósito enquanto essa situação não se alterar. Eu não saio desse propósito enquanto eu não encontrá-lo no meio deste relacionamento. Então, de certa forma, exprime a nossa urgência pela presença de Jesus. De maneira pedagógica, nós falamos para Jesus: nós estamos entrando nesse nível de disciplina, de autonegação, de abstenção, de tirar uma coisa que é tão primordial para nós, porque nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da sua presença, nós queremos mais, nós queremos ter uma consciência, nós queremos ter os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Mais uma vez eu repito, querido, só haverá consciência de nós quando o eu for quebrado, e é por isso que Daniel se move para o povo, pelo povo, e assim ele consegue enxergar o que Deus enxergava. A obra de Jesus, realizada na cruz do Calvário, ela efetua em nós salvação, reconciliação, redenção. Uma nova vida é formada, mas uma nova vida, ela inclui uma nova expressão, um novo jeito de viver. E é por isso que Jesus disse: não coloca vinho novo em odres velhos. Era isso que ele estava respondendo para os fariseus. Os fariseus falaram: mas o que tem a ver o remendo com o negócio do jejum? O que tem a ver o negócio do odre com a pergunta que nós fizemos do jejum? Você pega um remendo novo, o pano não foi encolhido na água, não foi lavado ainda, e coloca na calça velha. Aí dá a primeira lavagem, o tecido do remendo novo encolhe,
rasga a calça velha e o buraco se torna maior do que era anteriormente. O que é esse negócio de odre? Lá no passado, quando eles pegavam o vinho, colocavam num saco de couro que chamava odre. E o vinho novo, ele tem a tendência de fermentar e expandir, então esticava o couro. Só que se o odre for novo, ele estica e expande junto com o vinho novo. Mas se for velho, religioso, enferrujado, igual os fariseus eram, estoura-se o odre, perde-se inclusive o vinho novo. Jesus estava dizendo: eu estou vindo para fazer uma coisa nova no meio da igreja. Mas as estruturas religiosas velhas e antigas precisam ser removidas. Não dá para colocar uma nova natureza, um vinho novo em conceitos velhos. Não dá para derramar perspectiva de relacionamento e de acesso com Deus se você confia na performance do jejum. Isso é odre velho, porque nós nos movemos para Cristo e por quem Ele é, e acessamos Ele. Ele é a resposta, Ele é a pessoa desejada, Ele é o amado. É por isso que tem gente que entra em parafuso, porque fala: eu jejuo, mas não resolve. Ou às vezes, eu jejuo, será que eu agrado a Deus? Queridos, o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Me fala, quanto de jejum que faz para agradar a Jesus, que eu vou começar hoje. Que jeito que é isso? Nós podemos jejuar a nossa jornada de vida inteira, não seremos capazes de pagar o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, porque tudo é por Ele. Tudo se move mediante a vontade dEle, a eleição, tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas a expectativa de Jesus é que o acessemos, que nos esforcemos para buscar a sua voz por meio de relacionamento, que nós venhamos a jejuar para ter discernimento de quem precisamos nos tornar nessa terra. Então, a partir de hoje, jejue, busque ao Senhor, não por objetivos mesquinhos, mas para o acessar, para ter com Ele relacionamento e para perguntar para Ele: Jesus, quem o Senhor quer que eu me torne? Jesus, o que o Senhor quer falar? Porque eu sei que o Senhor está falando o tempo todo. Jesus, o Senhor falou com os olhos tão brilhantes para os fariseus: olha, vai chegar um dia que os filhos lá da família Filadélfia vão jejuar, porque o noivo não estará mais no meio deles. Aí Jesus chega com toda essa expectativa santa, conta isso para os fariseus. Ele sabia que haveria servos deles nesta era que o acessariam por essa disciplina. Aleluias. Não é nada sobre nós, é tudo sobre a pessoa do amado.